Aqui é o local, como você sabe, onde a gente fala sobre um método para você regularizar imóveis rurais e faturar mais de 15 mil por mês através da regularização de imóveis rurais. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aí você me pergunta, Murilo, como assim? Aí você vai me perguntar, o que seria a regularização plena de imóvel rural, de um imóvel rural? Seria a regularização plena de imóvel rural? O que é eu regularizar plenamente um imóvel rural? Existem alguns procedimentos e sistemas cadastrais de regularização plena que qualquer pessoa pode fazer, mas o que seria a regularização plena de imóvel rural? Pessoal, a regularização plena de imóvel rural, o que é eu regularizar plenamente imóvel rural? Tem muita gente, inclusive muita gente que fala isso, no meu ponto de vista, equivocadamente, né? Por isso que a gente gosta de dizer que a regularização plena de imóvel rural não é uma regularização comum de imóvel rural. É que muita gente acredita que o regularizar o imóvel rural é apenas eu lidar ali com a parte de registro do imóvel rural, a parte da regularização da matrícula de imóvel rural junto ao cartório de registro de imóveis. Tem gente que acredita que se a matrícula do imóvel rural está regularizada, com a devida escritura regularizada, com o nome do proprietário de imóvel rural regularizada no cartório de registro de imóveis, aquele imóvel rural está 100% regular, tá? Só que, na verdade, não. Além do ponto de vista, além do plano registral, do ponto de vista de registro de cartório de imóvel rural, existem também um conjunto de sistemas cadastrais do ponto de vista de cadastro, de órgãos de cadastro, que têm seus sistemas cadastrais que emitem documentações junto aos imóveis rurais, tá? E esses sistemas de cadastro, eles têm suas legislações vigentes, suas legislações que definem como devem estar as documentações do imóvel rural. Então, venhamos e convenhamos, se o imóvel rural ele não está de acordo com que a lei, com que a legislação brasileira está dizendo que é obrigatório a documentação do imóvel rural está de uma maneira X, esse imóvel rural está irregular, beleza? Então, em paralelo, a situação de registro de imóveis, a sua situação registral dos imóveis rurais, eu tenho a situação cadastral dos imóveis rurais, como, por exemplo, CCIR, que é junto ao INCRA. CCIR junto ao INCRA. O CCIR é o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural. É um documento do imóvel rural que é emitido e tem sua gestão cadastral dada pelo INCRA. Eu tenho o ITR, que é o Imposto Territorial Rural. É uma documentação do imóvel rural que eu não emito no cartório. Eu registro no cartório, mas eu emito o ITR de imóvel rural através da Receita Federal. Eu tenho o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, que eu tenho a minha gestão cadastral dos imóveis rurais que estão cadastrados no Cadastro Ambiental Rural, que tem sua gestão cadastral dada pelo Ministério do Meio Ambiente ou órgão ambiental do Estado. Eu tenho o ADA, Ato Declaratório Ambiental, que é uma documentação declaratória do imóvel rural que é emitido junto ao sistema do IBAMA. Então, eu tenho uma série de documentações dos imóveis rurais, na qual essas documentações, elas têm leis. É lei. Não é opcional. Tem muita coisa que não é opcional. Não é se você vai querer ou não. Você não está fazendo porque você acha bonitinho. Não, é porque é lei. Leis obrigatórias que obrigam os imóveis rurais terem suas documentações de acordo com o que a lei está indicando. Beleza? Então, de modo geral, o que é regularizar o imóvel rural? Eu seguir na regularização de um imóvel rural, eu regularizar o imóvel rural, é eu executar, vamos dizer assim, um conjunto de processos, um conjunto de ações, executar um conjunto de sistemas cadastrais, um conjunto de procedimentos com o objetivo de garantir que toda a documentação do imóvel rural, seja do ponto de cadastro, ou seja do ponto de vista do registro, esteja de acordo com toda a legislação vigente.
preciso executar um conjunto de processos para garantir que a documentação do imóvel rural esteja plenamente de acordo com toda a legislação vigente ali. Então, tem uma legislação que toca no CCR, tem uma legislação que toca na matrícula do imóvel rural, tem uma legislação que toca no CCR, tem uma legislação que toca no CNI, que toca no CAR, que toca no ADA, que toca no ADA, que toca no CAR. Então, preciso estudar toda essa legislação vigente e executar o que a lei manda fazer. Isso é regularizar o imóvel rural. É ter a regularização plena do imóvel rural, no qual o fim da regularização do imóvel rural, qual que é o estágio final? Qual que é o imóvel rural plenamente regular? É o imóvel rural que ele está com toda a documentação de acordo com a legislação. Eu tenho um CCIR emitido junto ao INCRA, eu tenho um ITR emitido junto ao INCRA e Receita Federal, tenho, na verdade, o CNI junto ao INCRA e Receita Federal, tenho o ITR declarado junto à Receita Federal, tenho o CAR, tenho o ADA, tenho desmembramento, se for o caso, se o cliente quiser desmembrar. Eu tenho a matrícula do imóvel rural devidamente regularizada junto ao cartório de registro de imóveis, e eu pego toda a documentação do imóvel rural, vou no cartório de registro de imóveis, tá? E eu falo assim para o registrador: meu amigo, eu quero averbar toda essa documentação, eu quero associar toda essa documentação à matrícula do imóvel rural. E toda essa documentação, ela precisa estar devidamente integrada. Ela precisa estar com a informação ali ajustada. Precisa estar convergente. Eu não posso ter documentação bagunçada. Eu não posso ter documentação divergente. Eu não posso, no CCIR, eu ter uma área do imóvel rural e no ITR eu tenho outro valor de área. Tem muito imóvel rural que está assim. No CCIR fala uma coisa, no ITR fala outra. Aí no CAR eu tenho um limite do imóvel rural. No georreferenciamento de imóveis rurais, eu tenho outro limite cadastrado, é um imóvel rural. Se eu tenho um valor de área no CCR, eu tenho que ter o mesmo valor de área do ITR. Beleza? Por exemplo, eu, Murilo Cruz, eu tenho minha carteira de identidade, minha carteira de motorista, meu passaporte, minha certidão de nascimento. Imagina se na minha carteira de identidade eu tenho uma data de nascimento da minha carteira de motorista. Aí, vamos supor, na minha certidão de nascimento, o nome da minha mãe está diferente da forma que está escrito o nome da minha mãe na carteira de motorista. Aí, o nome do meu pai, a escrita está diferente no meu passaporte. Isso está certo ou está errado? Isso está errado, não pode ser assim. É a mesma pessoa, tem que ser os mesmos dados para toda a documentação. Para o imóvel rural, é exatamente a mesma coisa. Eu tenho uma série de documentos do imóvel rural, tenho uma série de documentações do imóvel rural, e essa documentação ela precisa estar convergente, precisa dizer a mesma coisa. Beleza? E aí eu pego toda essa documentação do imóvel rural e eu averbo toda aquela documentação junto ao cartório de registro de imóveis. O registrador, por fim, ele vai te dar um documento final que vai se juntar a toda a documentação do imóvel rural, chamada certidão de inteiro teor. Então, na certidão de inteiro teor, vai dizer tudo que está averbado de documentação do imóvel rural junto ao cartório de registro de imóveis. Beleza? Show de bola? E espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração e tchau, tchau. Nós vamos ter um evento 27 a 31 de março, nosso evento principal, totalmente online, totalmente gratuito, que é na Semana da Regularização Rural 15K, tá? Onde a gente vai mostrar o mapa completo do faturamento de mais de 15 mil por mês através da regularização de imóveis rurais.